Olá, meus irmãos, graça e paz a todos, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para compartilhar mais uma reflexão, mais uma mensagem e, como sempre digo, com a esperança de que você seja edificado, que você seja fortalecido. Amém? Hoje estaremos refletindo aqui em um texto que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 12. Amém? Mas também, como de costume, eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e ter um breve momento de oração, pedindo que o Deus que sonda e conhece o nosso coração fale conosco através dessa reflexão neste dia de hoje. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela sua graça, pela sua fidelidade, pelo seu cuidado, pelo teu amor incondicional. Ó Deus, é muito bom saber que o Senhor tem cuidado de todas as coisas que diz respeito à nossa vida, principalmente dos mínimos detalhes, Senhor, aqueles detalhes que passam desapercebidos, Senhor, muitas vezes por muitos de nós, ó Deus. Mas eu quero te pedir que neste dia de hoje, através dessa reflexão, dessa mensagem, o Senhor fale conosco, Pai, que o Senhor fale com cada um que estará assistindo essa mensagem e que essa mensagem venha gerar, ó Deus, mais fé, mais esperança, mais ânimo, que essa pessoa venha ser fortalecida em nome de Jesus, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Pois bem, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, diz o seguinte, queridos. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Amém? Que texto precioso, que palavras tremendas essas do apóstolo Paulo, na verdade. Eu queria começar destacando o seguinte, queridos, que fazendo uma breve análise e reflexão desse contexto que nós estamos vivendo, né, de pandemia, que já não é mais nem quarentena, né, já se passaram tanto tempo, tantos dias. Mas algo que eu queria destacar é que com esse tempo novo que nós estamos vivendo, algo que fica muito claro é que as nossas perspectivas, a nossa maneira de enxergar, muitas coisas mudaram. Você concorda comigo? É muito perceptível que muitos de nós começamos a sentir falta daquilo que era considerado comum, entende? E aí passamos a enxergar, consequentemente, que na vida o que tem muita importância, o que tem muito mais importância são as coisas simples, não é? Quantos não estavam distantes, não é, da sua família, dos seus filhos, e aí, devido a essa pandemia, né, a necessidade de ficar muito mais tempo em casa, vivendo esse isolamento, esse distanciamento social, tivemos que enxergar isso, entende? O quanto aqueles momentos mais simples que muitas vezes nós fugíamos dentro dos nossos lares, nós percebemos que na verdade isso era muito importante, era muito especial, entende? Na verdade isso se tornou algo muito especial, entende? E isso já nos traz uma lição que nos ensina o seguinte, que muitas vezes nós também precisamos passar por certos momentos diferentes, entendeu? Justamente para aprendermos a valorizar certas coisas que para nós tratávamos como muito comum, muito corriqueiro, não é verdade? E aí hoje nessa reflexão aqui, nessa segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12, entende? Eu quero trazer alguns ensinos, quero compartilhar algumas coisas, né, que podemos enxergar aqui sobre aquilo que verdadeiramente importa, sobre aquilo que verdadeiramente é importante na nossa vida. Amém? Mas antes eu quero dizer para você o seguinte, que essa passagem aqui de 2 Timóteo, ela acontece em Roma por volta do ano de 67. E aí Roma estava sob o governo do imperador Nero. Lá por volta de 64, os incêndios de Roma começaram e Nero, não sei o que te falar exatamente o que passou na mente dele, né, com muita certeza, mas o que acontece é o seguinte, é que Nero ele enxergou
como talvez uma possível solução para aquilo que estava acontecendo naquele contexto, ele enxergou como solução colocar a culpa, incendiar, né? Começar a fazer esses incêndios e colocar a culpa nos cristãos. E aí, diante disso, a consequência disso, desse ato terrível por parte de Nero, muitas pessoas foram levadas à morte, sendo pregadas, sabe, em cruz. Muitas outras pessoas foram queimadas vivas, devoradas também vivas por animais ferozes, terríveis. Era um sofrimento tão grande, uma perseguição tão ferrenha em cima dos cristãos em Roma, entende, que não é de se espantar o quanto foi necessário fortalecer a fé daqueles cristãos, o quanto foi necessário mostrar para aqueles cristãos que valia a pena passar por todo aquele sofrimento, por toda aquela perseguição, por toda aquela situação difícil por causa de Cristo, por causa do Evangelho, entende? E então são aqui nessas condições que nós encontramos Paulo. Paulo aqui ele estava preso em Roma, escrevendo essa sua segunda carta para Timóteo. A grande diferença, vocês devem ter acompanhado aí, que boa parte das mensagens que eu trouxe nesse tempo foram na carta de Filipenses, onde Paulo estava preso em Roma, porém em uma prisão domiciliar. A grande diferença aqui é que Paulo ele não estava dessa vez numa prisão domiciliar, mas agora ele se encontrava em uma masmorra completamente fria, uma situação muito difícil de lidar, de enfrentar, entende? Um outro ponto aqui, queridos, é que Paulo ele já estava com uma idade avançada, entende? E infelizmente ele já estava aqui numa situação onde ele estava sendo tratado, ele estava acorrentado e sendo tratado como de fato um criminoso, entende? Paulo aqui ele já tinha passado por diversos sofrimentos, e o conhecido apóstolo Paulo agora ele estava em condições físicas e mentais muito fragilizadas, muito debilitada, entende? Um outro ponto que eu quero destacar é que diante de tudo aquilo que ele estava enfrentando, ninguém tinha comparecido perdão, na sua primeira defesa para apoiá-lo, para, animá-lo, para fortalecê-lo. Um homem que tinha sido tão importante, tão relevante na vida de muitos, tinha edificado, tinha ensinado, tinha confiado, tinha selecionado, um homem que tinha sido tão importante, um homem que tinha sido formado aos pés de Gamaliel, um homem que tinha muito conhecimento, ele era um cidadão romano, mas que agora estava simplesmente limitado, reduzido a um prisioneiro. E aí, queridos, o que isso tudo tem a ver? Porque primeiro é o contexto que Paulo estava passando e enfrentando quando ele escreve essa segunda carta para o seu filho na fé, para Timóteo, entende? E aí pegando pegando um pouco daquilo que muitos têm vivido diante dessa pandemia, diante dessa situação absurda que nós estamos vivendo, em diversos contextos políticos, sanitário, entende? O grande ponto é Paulo. Podemos olhar aqui para a história de Paulo, para esse exato momento que Paulo estava enfrentando, e fazer a seguinte pergunta: será que Deus abandonou Paulo? Por que essa pergunta é relevante? Porque talvez eu não sei a sua situação, eu não sei a situação de muitos, que muitos têm enfrentado, desde o início dessa pandemia até hoje. E aí talvez a mentalidade de muitos seja essa: será que Deus me abandonou? Será que Deus abriu mão de mim? Será que Deus me esqueceu? Entende? E aí eu queria trazer o seguinte para a gente refletir, que a verdade, queridos, é que Deus ele não trabalha com o reconhecimento humano. Deus ele não trabalha a partir daquilo que nós muitas vezes
fizemos ou realizamos, entende? Precisamos entender e enxergar que definitivamente a honra é de Deus, a honra eterna é de Deus. Nós muitas vezes vamos ser julgados da seguinte forma: poxa, como pode, né, fazendo esse paralelo entre muitos de nós e o apóstolo Paulo. Muitos podem olhar para nós: poxa, mas fulano faz isso, é aquilo, ele é um homem de Deus, é um servo de Deus, já fez grandes coisas para Deus, assim como Paulo. E muitas vezes essas mesmas pessoas podem olhar para nós e nos enxergar de uma forma, numa situação lamentável, frustrante, de sofrimento, de luta, como o apóstolo Paulo, independentemente da situação que cada um esteja enfrentando. A situação do apóstolo Paulo era uma prisão que já não era mais domiciliar, com uma certa comodidade, entende? Ele estava numa masmorra, ele estava completamente isolado e limitado a diversas coisas que anteriormente ele tinha uma certa liberdade, entende? E o que eu quero dizer com isso, queridos, é que, sabe, é inevitável não olhar para tudo aquilo que Paulo passou, enfrentou, o preço que ele pagou por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, ao verdadeiro Evangelho que ele conheceu, que ele teve um encontro por meio de Cristo, e não pensar, né, no tamanho do galardão que este homem teria lhe esperando lá na frente, entende? Assim como eu creio que muitos de nós que já temos nos dedicado, nos esforçado, nos entregado a viver o Evangelho, entende? Então, entenda uma coisa: Paulo aqui, queridos, ele não esperava reconhecimento de Nero, ele não esperava reconhecimento daqueles que ele havia pregado, transmitido e compartilhado o Evangelho, entende? Nem mesmo dos seus irmãos em Cristo, como ele gostava de falar, entende? Mas o fato aqui, que é o que ele diz nessas palavras, é que Paulo, ele sabia em quem ele tinha crido, e ele tinha plena convicção, ele estava certo, é o que o texto que nós lemos aqui nos mostra, que ele estava certo de que em quem ele tinha crido era suficientemente poderoso para guardar o seu depósito até o grande dia, entende? Então, o que eu e você podemos enxergar aqui? O que eu e você podemos já também aprender aqui, queridos? É que não podemos de forma alguma aplicar parâmetros humanos a Deus. Não podemos querer enxergar, enquadrar, delimitar Deus à nossa perspectiva humana, à nossa visão humana, à nossa maneira de entender as coisas humanamente falando, entende? Na verdade, precisamos lembrar que nós estamos aqui porque Deus é que tem um propósito a realizar e nos concede o privilégio de fazer parte dos seus planos preciosos, maravilhosos, planos de salvação de vidas, planos de realmente alcançar a humanidade através do Evangelho, através da mensagem em cima daquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deixou. Entende, queridos? Então, veja só, mesmo em meio a todo o sofrimento que o apóstolo Paulo estava enfrentando, ele sabia que nada e nem ninguém poderia separá-lo do amor de Cristo. Ele vai dizer isso, né, também na sua carta aos Romanos, capítulo 8. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Entende? Então, essa é uma prova muito clara de que Paulo, ele sabia o que exatamente era essencial na sua vida. Essa é uma grande demonstração de que Paulo sabia exatamente o que era fundamental e importante na sua vida. Amém? Então, queridos, dito tudo isso aqui, eu quero trazer algumas lições bem práticas que eu e você podemos aprender com o apóstolo Paulo de como enfrentar momentos difíceis.
Amém? Eu quero apenas ler novamente aqui o versículo para que você possa enxergar de onde que nós estaremos aqui compartilhando essas lições. Olha só, o versículo diz o seguinte, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei. Em outra versão vai dizer que lhe depositei até aquele dia. Amém? Então vamos lá. A primeira lição que eu quero compartilhar, querido, aqui, é que podemos aprender com o apóstolo Paulo, é que ele sabia pelo que ele sofria. Você concorda comigo que tem muitas pessoas que sofrem? Talvez você esteja sofrendo por alguma razão neste tempo. Mas nós sabemos aqui, queridos, que Paulo, ele sabia que estava sofrendo por causa do Evangelho. O próprio versículo anterior vai mostrar isso. Deste Evangelho foi constituído pregador, apóstolo e mestre. E aí então ele fala, por esta causa também sofro. Por causa daquilo que era sua realidade. Paulo, ele tinha entendido a importância que era pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, entende? Levar o Evangelho para onde ele fosse, entende? Um outro ponto uma outra lição que eu quero compartilhar aqui é que, além de Paulo saber pelo que ele sofria, que era o Evangelho, que era a responsabilidade que ele tinha, Paulo também, ele não tinha vergonha dessa realidade. Muito pelo contrário, ele via como um privilégio. Depois que ele teve um encontro com Cristo, ele viu como um privilégio ser um pregador, ser alguém que foi chamado. Apóstolo, a ideia de enviado a partir de, entende? Então ele sabia que era uma grande honra o que ele estava levando para as pessoas, por mais que estivesse gerando sofrimento, dores, dificuldades, entende? Uma outra lição que eu quero compartilhar aqui, queridos, é que ele também sabia exatamente em quem confiar. Isso aqui é o mais precioso, porque eu acredito que muitos de nós também acabamos sofrendo em algum determinado momento por conta do Evangelho. Eu acredito que muitos de nós também acabamos tendo que administrar esse sentimento, sabe, de não se envergonhar por ser um evangélico, por ser um cristão, né, na verdade, onde parece que a nossa vida se resume muito mais à luta, à dor, a sofrimento, a coisas terríveis, à tribulação, à dificuldade, à adversidade, do que coisas boas, porque parece que o mundo, eles querem olhar para nós cristãos e querem enxergar que tudo dá certo, que tudo dá bem, e aí, para piorar, nós somos obrigados a lidar com um outro ramo aí, onde se prega, se ensina que servir a Cristo, servir a Deus, não implica em sofrimento, em luta, em dificuldade, quando na verdade o próprio Senhor disse isso para os seus discípulos e serve para nós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Entende? Então, em momento algum, o Senhor Jesus, ele iludiu aqueles a quem ele chamou, aqueles a quem ele escolheu. Então, aqui nós precisamos enxergar que Paulo, o segredo do apóstolo Paulo aqui é que ele sabia exatamente em quem confiar. Quando eu e você colocamos a nossa confiança em qualquer coisa e queremos atribuir isso como se fosse a Deus quando tudo dá certo, queridos, precisamos nos atentar, porque pode ser que uma hora vai chegar o momento da luta, do sofrimento, da dificuldade, e aí na verdade o que nós iremos conseguir provar apenas é que de fato a nossa confiança não está em Deus, não estava em Deus, entende? Então Paulo, ele vem nos ensinar que ele sabia exatamente em quem confiar. E aí o que nos leva a quarta lição que eu quero compartilhar é que ele sabia que ele não poderia duvidar
do poder daquele em que ele confiava. Veja só, além dele saber pelo que ele sofria, além dele não ter vergonha por sofrer por amor àquilo que ele acreditava, além dele saber exatamente em quem ele confiava, Paulo também ele não duvidava do poder de Deus. Ele conseguia olhar para Deus como um Deus poderoso. Ele conseguiu olhar para Cristo e enxergar Cristo como um Deus poderoso. Veja, eu quero te relembrar, ele diz assim: não me envergonho, pois sei em quem tenho crido e estou, olha a expressão, bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Que exemplo, queridos, que precisamos seguir, este do apóstolo Paulo. Alguém que não duvidava do poder. Ele era alguém que não duvidava do poder de Deus, entende? A ponto dele confiar a sua vida, entregar a sua vida, a ponto dele dedicar a sua vida para levar o ensino, a pregação, entende? O evangelho em sua essência. E por fim, queridos, Paulo também aqui nos mostra que ele investiu em alguém extremamente confiável. O final do versículo vai nos dizer assim: ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Ou seja, Paulo aqui ele tinha convicção de que quando chegar o dia do juízo, o dia final, ele sabe que ele vai ter algo precioso a receber, porque ele plantou, porque ele confiou, porque ele sofreu por amor a esse evangelho. Entende? Eu quero deixar essa reflexão para você nesse dia de hoje. Nós podemos sofrer por muitas razões, mas nunca podemos deixar de sofrer como cristãos por amor ao evangelho. Porque quando eu e você entregamos a nossa vida por amor ao evangelho, dedicamos a nossa vida por amor a Cristo, por causa da causa de Cristo, que envolve salvação de outras vidas, entenda, eu e você estamos fazendo com que o nosso galardão lá na frente esteja cada vez mais precioso, mais garantido, mais preenchido. Entende, queridos? Eu quero deixar essa reflexão para você em nome de Jesus nesse dia de hoje. Muitos naquele dia, que é o dia do juízo, que é o dia do Senhor, muitos naquele dia vão sofrer muito mais do que estão sofrendo hoje. Então o meu conselho nesse dia de hoje para você é: se tiver algo pelo qual você deve sofrer, ou pode desejar sofrer hoje, pela causa de Cristo, por causa do evangelho de Cristo, amém? Porque assim eu e você teremos um galardão garantido, e naquele dia, no dia do Senhor, nós não seremos julgados e condenados, mas certamente iremos crer e confiar de que aquele que nos escolheu, aquele que nos chamou porque tinha um grande propósito a realizar através da nossa vida, e vai nos recompensar maravilhosamente, amém? Porque Ele é fiel e Ele nos garante isso. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os teus olhos e orar em nome de Jesus. Vamos orar? Pai bendito, Pai maravilhoso, eu te louvo e te agradeço, Pai, porque o que na verdade é essencial na nossa vida é viver por amor ao Teu Evangelho, Pai. É viver por amor à Tua Palavra. É
cumprir o nosso chamado, é atender, ó Deus, a vocação que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Porque isso é que vai trazer significado para a nossa vida. Isso é que vai fazer com que nós venhamos enxergar os teus planos, os teus propósitos, Senhor. Sofrer neste mundo não é um privilégio de alguns, Senhor. Todos sofrem, muitos sofrem por diversos motivos e razões e circunstâncias. Pode ser por causa de um ente querido, pode ser por causa da perda de alguém que ama, pode ser que seja por causa de uma situação, circunstância financeira, por causa de algum conflito emocional, algum conflito familiar, enfim, Pai. São infinitas as razões pelas quais podemos sofrer neste mundo. E consequentemente, iremos passar por coisas difíceis, mas que o Senhor venha nos ajudar a entender a importância de sofrer pela causa certa, por causa do Deus verdadeiro, aquele que definitivamente tem algo preparado para cada um de nós, para aqueles que sofrerem, se entregarem por amor à sua palavra. Que essa palavra venha gerar vida em nome de Jesus no coração de cada um desses queridos irmãos, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.